Olá a todos! Vamos conhecer um pouquinho mais da literatura? A literatura é uma manifestação artística difícil de ser conceituada. Então hoje a gente vai conhecer um pouquinho sobre os gêneros literários, o que são e quais são. Gêneros literários são como grupos familiares que reúnem nas mesmas categorias obras com atributos semelhantes. Esses textos são organizados conforme suas propriedades formais, tais como semântica, fonologia, estrutura formal, sintaxe, etc. As primeiras divisões surgiram na era antiga com os filósofos gregos Platão e Aristóteles. Essa forma de categorizar ela é bem elástica, pois um determinado conteúdo pode transitar entre uma e outra modalidade, onde são classificadas normalmente em subgrupos que a gente vai estudar posteriormente. Todos os gêneros partem de uma classificação padrão, adotada desde a antiguidade. Eles são organizados em 3 gêneros: narrativos ou épicos, líricos e dramáticos. É isso aí, gente. Próximos vídeos a gente vai estar falando de cada um deles. Acompanhe! Olá, oi, gente! Sejam muito bem-vindos, esperamos que vocês estejam muito bem. Quem acompanhou o programa passado foi a entrevista, a nossa primeira entrevista, do quadro Entreviste Seu Escritor com a Lourdes Carolina Gagete. Vocês podem acompanhar um pouquinho da trajetória dela, como foi que iniciou a questão da vida dela literária. Gente, você não assistiu ainda o vídeo? Não faz isso, corre lá, vai lá, aproveita, deixa seu like lá, deixa seu comentário. Então a gente hoje vai continuar, vai ser a parte final dessa entrevista. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreve no nosso canal, compartilha o vídeo, deixa seu like. A gente vê que tem muita gente que vê, mas que por algum motivo não deixa o joinha. Ajuda a gente, inclusive na divulgação da própria plataforma, para ela indicar os nossos vídeos, tá bom? Então, nos ajuda aí. Hoje, além da entrevista da Lourdes, hoje a gente, como vocês acompanharam nessa série, Conhecendo a Literatura, que hoje a gente teve os gêneros literários. Vocês sabiam disso? Legal, né? Então a gente vai estar trazendo aí esses vídeos que falam um pouco a respeito da literatura e as ferramentas que a literatura nos oferece. Outra coisa muito importante, a gente ficou de dizer hoje o grande ganhador e fazer o sorteio aqui, mas não teve, vamos dizer assim, muita gente. Teve alguns comentários no vídeo, na abertura, na estreia, mas apenas uma única pessoa colocou lá: eu quero participar, que foi o professor Mafran. Ele tem um canal, ele é professor de química, tem um canal, eu já me inscrevi, tá, Mafran, no seu canal. Você aí que tá fazendo Enem, que vai fazer Enem, que estuda, que quer conhecer um pouco mais de química, tire sua dúvida, se inscreve lá no canal dele também. Mafran, nosso muito obrigado, parabéns. Tem gente aí que tá perguntando, mas que sorteio foi esse? Então, você tem que acompanhar, gente, os vídeos. Foi o vídeo de estreia que nós fizemos, a gente sorteou o último livro, ou mais recente, que eu publiquei, que foi Quando o Amor Triunfa. Mafran, por favor, passa um e-mail pra gente, dizendo, aonde você mora, o seu endereço, para que a gente possa estar enviando quanto antes o livro para você. Parabéns novamente, nosso muito obrigado. Tem mais um detalhe maravilhoso. Um inscrito enviou pra gente uma resenha. Gente, a resenha dele ficou, show de bola, que foi Veredicto. Acredito que seja um codinome, né? Ele não quis colocar o nome dele, mas não tem problema. A resenha dele, maravilhosa, a indicação aí de um mangá. Na verdade, Veredicto, parabéns, tá? Muito obrigada por participar. E você também que quer mandar a sua resenha, faça do jeito que você quiser, gente. Não precisa ser, Não, simples. Pega o seu celular, grava lá e faz a indicação do livro que você
gosta e que você quer também que os outros possam ter conhecimento. Se lhe ajudou, pode ajudar também a outras pessoas. Então você envia para o e-mail literagindo20@gmail.com, tá bom? Então agora vamos ver a resenha do veredicto. Depois a gente vai acompanhar, né, a entrevista, a última parte da entrevista da Lourdes. Lourdes, brigadão, minha amiga, muita paz a você. A gente vai, quando tudo isso aí, né, melhorar, a gente vai se encontrar de novo. Gente, porque sabe o que foi muito bom também dessa entrevista? O depois, porque depois ela nos ofereceu um lanche assim, ó, um sanduíche natural maravilhoso. Ah, a gente gosta de comer, né? Bom, então, e o que é bom é bom. Então, Lourdes, muito obrigada, minha amiga. Que Deus te abençoe. Sucesso para você. Espero aí que venha muitos outros livros, tá bom? Estes livros aqui são os outros livros. A gente colocou no programa passado alguns, porque ela tem várias obras já publicadas. Esse aqui, todos, gente, vão estar na descrição aqui. O link vai estar na descrição do vídeo, tá bom? Compareçam, vão curtir os livros, adquiram, né? E divulguem, porque é bom, a gente tem que estar divulgando sempre. E depois, gente, da entrevista, quem vai entrar também para dar uma explicação, teve alguns inscritos que escreveram pra gente via e-mail, não colocaram lá. Gente, pode deixar lá sua pergunta, sua consideração nos comentários, não tem problema nenhum. Mas foi nos enviado e a nossa querida consultora do sentimento, a nossa psicóloga Sônia Batista, vai falar um pouquinho a respeito do preconceito, né? Ela vai estar aí dando algumas diretrizes que, quem sabe, podem lhe ajudar, tá bom? Fique com a resenha, fique com a entrevista e com a nossa Sônia. Gente, até lá, fiquem com Deus e até o próximo programa, ó, que tá show de bola. Livros proféticos. Não percam. Olá pessoal, meu nome é Veredictor e hoje eu vou estar fazendo uma resenha do mangá chamado Boa Noite Pum Pum. Embora o mangá seja desenho japonês e a capa tenha esse desenho agradável, esta obra não é recomendada para menores de 18 anos, por conter assuntos delicados. Esta é a obra-prima de Inyo Asano. A obra chegou ao Brasil pela JBC, que manteve a orientação oriental, ou seja, nós lemos da direita para a esquerda, com 7 volumes e 147 capítulos. Os livros retratam a vida de Pum Pum entre suas fases, desde a escola primária, com Pum Pum aos 11 anos, passando para a secundária, colégio e vida adulta de Pum Pum aos 20 anos de idade. Mas hoje só falarei do primeiro volume, que trata apenas do período de escola primária, sendo que de um volume para o outro tem cerca de 2 anos de time skip, justamente para iniciar as novas fases. Pum Pum é desenhado como uma espécie de passarinho, mas ele é um garoto normal. Esta forma é apenas como ele se vê e vê a sua família. Conforme ele amadurece e muda seu psicológico, a forma como ele é representado também muda. Bem, o primeiro volume deparamos com uma situação de despedida logo no início. A colega mais popular da sala de Pum Pum mudaria de cidade e deixaria a escola. Pum Pum ficou triste com isso, mas esse sentimento logo foi substituído pela chegada de uma nova aluna que entraria em sua sala, Aiko Tanaka. Despertaria em Pum Pum um amor à primeira vista. Ao acabar a aula, Pum Pum segue Aiko em seu caminho para casa. Então ela descobre e rapidamente ele diz que aquele era o caminho para sua casa também. E assim eles constroem uma relação. Muitas outras coisas vão acontecendo, como o caso de violência doméstica na família de Pum Pum. O seu pai então recebe uma ordem judicial para manter alguns metros de distância da sua antiga casa e de sua então ex-esposa. Pum Pum tem que conviver com sua mãe, da qual o próprio já teve que ouvir que a mesma não queria que ele tivesse nascido e sempre o tratou mal. A família desequilibrada de Pum Pum é um dos principais motivos para a formação caótica da psique de Pum Pum. Por mais que o conjunto da obra seja mais depressivo, ele não deixa de lhe fazer rir em diversas partes. O primeiro volume, por tratar de uma fase mais lúdica da vida,
é um dos que mais exploram os momentos bobinhos, descontraídos, mas nem por isso sem significados. E já advirto a prestarem bem atenção nos diálogos. Desde o começo da obra, somos apresentados com situações graves, até mesmo as mais simplórias, como uma criança falando para outra que a mataria se quebrasse uma promessa. Mas por trás disso, tal criança carrega uma enorme insegurança, uma carência emocional e a necessidade de ter alguém para confiar, já mostrando, mesmo de forma prematura, um enorme trauma. A maior reflexão que eu consigo trazer desse primeiro volume é que os adultos tendem a ver os problemas das crianças com uma enorme prepotência, menosprezando o peso que é tais situações. Isto pela ilusão de ter que assumir e pagar dívidas configurasse problemas maiores. Mas a gravidade de um problema está na falta da capacidade do sujeito em resolvê-lo, seja essa capacidade financeira, física, mental e etc. Sendo assim, as crianças são os indivíduos que possuem grandes insuficiências em todos os aspectos, tornando-as dependentes de outras pessoas, de pais que talvez possam estar ocupados demais com seus problemas de adultos. Por falar em adultos, gostaria de fazer uma ressalva. Neste primeiro volume, os adultos são apresentados de uma maneira infantil, como se fossem debilóides. Mas lembre-se que a história é contada segundo a perspectiva de Pum Pum. Era assim como ele viu os adultos na época. Mas os outros volumes, conforme ele vai amadurecendo, a forma como ele vê e interage com os adultos vai mudando. Uma figura bastante enigmática da obra é o Deus de Pum Pum, que aparece sempre que ele diz Deus, Deus, Tink Rui. Em muitas outras cenas críticas, espontaneamente Deus aparece para ver Pum Pum, sempre sendo bastante irônico e sarcástico com a figura de um negro afro que está sempre sorrindo. Seu tio, Yushi, havia lhe dito que sempre que sentisse só, Pum Pum deveria dizer aquelas palavras mágicas e então Deus apareceria para lhe fazer companhia. Yushi aparece na história como um sujeito também traumatizado, mas que já acostumou a conviver com seu fardo e que empurra isso com a barriga, algo que posteriormente assemelha com Pum Pum em certa fase. Embora a história seja sobre o Pum Pum, os personagens têm seus dramas pessoais, seu tio, seus pais, seus amigos e até mesmo pessoas que nem ao menos interagem com o Pum Pum diretamente têm uma excelente construção, pessoas diferentes, com problemas diferentes, traumas diferentes e formas diferentes de conviver ou enfrentar as diversidades de suas vidas. Porém, tendo neste primeiro volume os holofotes virados mais em Pum Pum. Por fim, eu não poderia deixar de falar da arte do mangá, que é muito bonita. Ela em diversas partes contém técnicas que mesclam desenho e fotografia. Nesta obra em específico, eu achei o uso desse recurso bem adequado e combina com o realismo que a história busca trazer. Também acho que por essas e algumas outras questões, que esta obra seria difícil de adaptar em anime. Eu particularmente desencorajaria qualquer pessoa que preferisse esperar sair uma versão dessa obra em anime. Isso se sair algum dia. Recomendo que leia logo o mangá. E se estiver passando por alguma fase difícil de sua vida, estiver psicologicamente instável e sensível, a obra pode fornecer gatilhos que podem agravar seu estado. Então fica o aviso. No mais, Boa Noite Pum Pum é algo que todos nós deveríamos ler pelo menos uma vez na vida. Eu não vou falar em ordem assim cronológica, não. Tá, eu vou, como eu marquei aqui. Esse até que a morte se aproxime, não é até que a morte se separe, até que a morte se aproxime. Esse é o mais recente. Mas eu tenho também Quando Renunciar é Preciso. Eu acho esse livro assim muito interessante, muito bom. Fala muito, às vezes, a necessidade de você renunciar a alguma coisa que você quer muito. E como é difícil também renunciar, muito, né? muito difícil renunciar, né? Principalmente quando é alguém renunciar a alguém que você ama, né? Em nome do amor, porque a renúncia também é uma forma de amar, principalmente quando é pelo bem. Tenho também Marcados pelo Passado, que eu também gosto muito. Tenho Odisseia de uma Alma, Homens e Almas, Além do Véu, Ninguém Foge de Si Mesmo, Nas Asas do Passado, Flores Púrpuras da Redenção. E tenho também alguns infantis. Isso, eu tive como em abril na Feira do Livro Espírita em Santo André.
Gente, o livro é lindo. Você, mamãe, você, papai, que gosta de incentivar seu filho, você tem que conhecer. O livro é lindo. É esse que está aparecendo aí no vídeo para você. Qual que é o nome, Lourdes? É Timinha em Defesa do Meio Ambiente. Fala de... o nome já está dizendo, é um tema tão atual. A Timinha é uma gotinha d'água, né? Uma gotinha d'água que ela vai percorrendo rios, mares, vai vendo a sujeira e ela fica indignada, né? Com toda aquela sujeira, com toda aquela poluição que ela vê. É um livro, acima de tudo, muito educativo. Excelente, até para as escolas, né? Interessante. Isso. E é um tema atualíssimo. Atualíssimo. E tem Bia e o Pinguim de Chuva também, que é bonitinho. A criança tem menos texto, porque é uma criança assim, menorzinha, né? Que os pais têm que ler, né? Que A bom. mãe, o pai tem que ler, porque a criança ainda não sabe ler. Então é um livro muito bonitinho, tem muitas figuras também interessantes, muitas ilustrações bonitas. E tenho também um que está até, quem publicou foi uma editora católica, Paulus. Que legal. Editora Paulus Editoras. Chama O Gralha, Menino de Rua. Que legal. Os títulos dos seus livros são perfeitos, porque quem é bom leitor sabe que uma capa e um bom título chamam bastante atenção. Então, assim, você está de parabéns nisso. É você que escolhe os títulos? Com exceção de um deles daqui, que, se não me engano, que é Homens e Almas. Me diz uma Foi que coisa. mudou. A gente está falando aí em literatura, vamos falar um pouquinho do mercado editorial. O que você acha do mercado editorial brasileiro? É difícil para o escritor ou não? Está fácil? Hoje está mais simples? Como que é para você? Olha, para mim não é fácil. Para mim não está fácil, não. Eu trabalhei muito tempo com a Mundo Maior, que hoje em dia já não está quase publicando mais nada por causa da situação política que o país atravessa, né? Muitas firmas fechando e muitas editoras sem cacife para editar, né? Mas como eu trabalho com duas editoras, então para mim ainda está relativamente fácil, porque já estou conhecida no mercado, porque as pessoas já gostam do meu estilo, né? Gostam daquilo que eu passo através dos livros. Então, mas fácil não é. Desde o primeiro momento que você se senta no computador, numa cadeira, diante de um computador para começar um livro, e eu assim, já estávamos conversando antes, né? Eu não tenho aquela mediunidade de você sentar, fechar os olhos, aquele Chico Xavier, fecha os olhos e vai escrevendo, né? A meu é mais inspirado mesmo. Você acha que falta também um certo apoio, já que você é uma escritora de livros espíritas? Você acha que falta um certo apoio também das casas espíritas em estarem divulgando as obras, principalmente de autores, não você já é conhecido, mas esses novos autores, para dar um incentivo maior? Nossa, eu acho que isso é um papel importantíssimo, que cabe sim às editoras. Eu acho que a editora é a primeira interessada em divulgar, né? Como se diz assim, de uma forma mais popular. Você está falando vender assim, o peixe dela. Você está falando assim, no caso, as editoras seria a ponte para as casas espíritas e a partir daí as casas espíritas abraçarem a ideia. Exatamente isso. Então, se a editora não busca, não procura as casas espíritas, as livrarias para colocar, fica muito difícil, porque o que não é conhecido não é vendido. Verdade. Então as editoras teriam que colaborar mais com o autor, né? Com o escritor, e fazer a parte dela de divulgação. Né? Você falou há pouco, Lourdes, sobre a questão da mediunidade, né? Que você não é tal. Como é conviver, você é médium inspirada, né? Sou. Como é conviver com a mediunidade? Tem muita gente que tem mediunidade, mas que tem N problemas não decorrentes da mediunidade, que a gente sabe que a mediunidade não é patologia, não traz patologia, mas a decorrência da criatura, ou a falta de conhecimento. Como é para você? Como foi então esse afloramento, aflorar da mediunidade até agora? Então, foi uma coisa assim bastante simples, viu? Não foi nada complicado. Eu não tive assim nenhum transtorno, como muita gente fala aqui. Ai, porque a mediunidade, porque eu fiquei com medo, porque isso, porque aquilo. Não
há o que ter medo, não há o que ter medo. A espiritualidade é tão maravilhosa, ela não te violenta, ela respeita os teus limites, né? O plano espiritual respeita muito os nossos limites. Então, para mim, foi bastante tranquilo. E me serve também esse tipo de mediunidade, de inspiração, para o meu viver do dia a dia. Até na vida mesmo, no cotidiano, você usa essa inspiração para interagir com as pessoas, no trabalho, em casa. Não é só quando eu estou escrevendo os livros que essa intuição, que essa inspiração surge. Muitas vezes ela surge, mas, sabe, eu faço palestras também, né? Então, eu acho que o preletor, ele tem que explorar muito essa parte dele, de inspiração. Porque os espíritos, às vezes, numa casa espírita, os espíritos desencarnados, eles sabem o que determinadas pessoas estão precisando ouvir. E muitas vezes eles chegam e te dão aquela inspiração, né? Eu às vezes comento assim, puxa vida, eu vou falar sobre esse tema, estudo esse tema, porque eu acho que não tenho capacidade de chegar lá de improviso, né? Eu estudo bastante, eu procuro primeiro ter o meu conhecimento antes de transmitir, né? Então muitas vezes eu fico pensando, eu quase não falo aquilo que eu estudei, aquilo que eu me programei falar, eu não falo. E falo outra coisa que eu nem tinha pensado. E de repente, no final dos trabalhos, né, da reunião, chega uma pessoa e fala, olha, você falou o que eu precisava ouvir. Isso é bom demais, né? E maravilhoso, isso é muito bom. Lourdes, a gente está chegando ao nosso final. Infelizmente, a gente poderia conversar muito mais, mas para não se estender muito e você aí não reclamar, que a gente sabe, hoje a gente vive, né? E a gente vive, Lourdes, hoje uma polarização. Bem, mal, direito, esquerdo. O que você diria hoje, com a mensagem final que você deixaria, né, para o nosso público, para quem está nos assistindo, para ter mais uma leveza nessa vida tão conturbada que a gente vive? Olha, não é novidade para ninguém que nós estamos vivendo uma época bastante difícil, né? Em todos os sentidos. Estamos vivendo assim, um período de agitação mesmo, né? E as pessoas estão até com medo, a gente percebe que as pessoas estão inseguras, né? Mas eu acho que isso também, Gisete, faz parte do plano traçado para a Terra. Chegou o momento em que a Terra vai se modificar, já está se modificando. É a famosa transição que muitos falam, né? Isso. Então a coisa vai lá no fundo do poço, depois tende a melhorar, né? Se nós formos olhar a história, sempre teve esses altos e baixos, né? Sempre tivemos cristos e anticristos na história do Brasil, né? Então a época de hoje não é uma das melhores, mas talvez seja a que nós precisamos. É necessário. Para a nossa evolução, para a evolução do planeta. Então a mensagem é de otimismo, né? De otimismo total, nada de ter medo, né? Vamos confiar. Quando eu falo não vamos ter medo, eu não quero dizer tudo bem, vamos deitar em berço esplêndido, vamos ficar aqui inerte. Não, a inércia não é boa. Nós vamos lutar sim pelos nossos direitos, vamos lutar pelo que é certo, porque estamos aqui para isso, temos uma inteligência, temos cérebro, mente para isso. Muito bem, Lourdes, nosso muito obrigada. Eu que agradeço, Gisete, eu que agradeço estar aqui com você. Hoje eu sei que sua família sempre apoiou o seu trabalho, eu sei que seu esposo está sempre com você ali auxiliando. Meu esposo é minha mão direita, esquerda, do meio, do lado. E sua família, de uma maneira geral, sempre apoiou? Sim, a família apoia, elas gostam. Que bom. Ela gosta muito, minhas irmãs, meus irmãos, todos eles apreciam bastante os meus livros. Que bom. Lourdes, muito obrigada. Eu que que Deus agradeço. abençoe. Você A que nós gostou, todos. né? A nós todos,
E para todos que nos ouvem, nos veem, um beijo grande, um abraço bem afetuoso e muita, muita luz no caminho de todos. Muita luz, não tinha como começar melhor, né não, gente? Então, ó, até que a morte os reaproxime, né? Você que não conhece, vai estar aí o link nas descrições para você conhecer, vai estar aí na nossa tela. Se você quiser entrar em contato com Lourdes para adquirir qualquer um dos seus livros e tal, também está aí os contatos. Então faça agora o seu pedido e ó, super indico, Até que a Morte os reaproxime. É um livro lindo que fala de mim, que fala de você, que fala de nós. Gente, nosso muito obrigada, a gente vai ficando por aqui. Até a próxima semana, se Deus assim nos permitir. Olá pessoal, estamos aqui a mais um programa e hoje eu gostaria de falar um pouco sobre o preconceito. Acabamos de ver a entrevista da Lourdes Carolina Gagete com a Gisete, entrevista belíssima, né? Muito importante o assunto. E eu queria trazer para vocês hoje o que é o preconceito. É um juízo preconcebido que se manifesta numa atitude discriminatória perante pessoas, crenças, sentimentos e tendências de comportamento. É uma ideia formada antecipadamente e que não tem fundamento crítico ou lógico. O preconceito é resultado da ignorância das pessoas que se prendem às suas ideias preconcebidas, desprezando outros pontos de vista. Por exemplo, na maioria dos casos, as atitudes preconceituosas podem ser manifestadas com raiva e hostilidade. Olha, como dito, o preconceito ele pode ser fruto de uma personalidade intolerante, porque são geralmente autoritários e acreditam nas normas do respeito máximo, às suas ideias pré-concebidas e desprezando qualquer outra ideia que ultrapasse a realidade que considerem como normal. A Lourdes traz na entrevista e no seu livro um pouco sobre o preconceito racial. Infelizmente, o preconceito racial é muito grande em nosso país. Eu, particularmente, considero por causa da nossa história, o que está por trás da nossa história. Mas eu também queria trazer para vocês alguns tipos de preconceito, pelo menos alguns deles, os mais comuns, que são o preconceito racial, como já falado, social, cultural, linguístico, o religioso, o sexual ou de gênero, o da aparência, bullying, né, também, e o cyberbullying. Alguns de nós, né, já sofremos muito com alguns desses preconceitos, mas também já fizemos muita gente sofrer, porque em algum momento nós também fomos preconceituosos, né? E nós precisamos mudar esse quadro, nós precisamos mudar suas consequências e o que isso gera. O preconceito causa inúmeros danos a quem sofre e está presente muitas vezes de forma velada. Lamentável observar tal comportamento. É importante destacar também que isso tem graves consequências a quem sofre essa agressão, como, por exemplo, a baixa autoestima, a irritabilidade, a depressão e, em alguns casos, até a morte. Então, mexe muito com o emocional e é preciso falar sobre o preconceito e promover encontros onde se possa quebrar alguns tabus a respeito de várias violências que se manifestam invisíveis ou visíveis mesmo. Afinal, todos os dias tem alguém sendo vítima de algum tipo de preconceito ou a própria violência psicológica. Isso é fato. O que podemos fazer para lidar com essa situação? Eu sugiro focar em você. É isso mesmo. Foque em você. Mudar os outros é algo difícil, digo até impossível, porque está fora do nosso alcance. Mas nós podemos mudar somente a nós mesmos. Você precisa analisar, buscar seus pontos fortes e seus pontos fracos. E através disso, você poderá traçar algumas estratégias para driblar, mudar, né? Até mesmo nossas perspectivas.
O autoconhecimento é fundamental para o nosso crescimento humano e profissional. Não esqueçam disso. Gostaria de trazer algumas dicas que julgo muito pertinente para o momento, né? Sobre tudo que nós conversamos hoje. Diga não ao preconceito. Reforce o respeito e o amor ao próximo. Ensine seu filho a respeitar as diferenças e as pessoas. Cada um tem suas crenças e isso tem que ser respeitado. Mais importante que pensar positivo é ter atitudes positivas. Cuidado com o discurso preconceituoso. Mais tolerância, por favor. O mundo, ele clama, ele pede tolerância, ele pede amor, amor ao próximo, aceitar o outro como é, sem julgamentos. A respeito do livro da Lourdes Carolina Gagetti, Até que a Morte nos Reaproxime, que trata do preconceito de forma clara, né, com uma leitura fantástica, cheia de ensinamentos. Eu super indico, leiam, o livro é maravilhoso, né? Então, gente, ficamos por aqui. Até o próximo programa. Eu desejo que vocês compartilhem, né? Nos enviem perguntas. Fiquem com Deus, né? E nossa gratidão a quem nos acompanha. Até o próximo domingo, se Deus quiser.